Ok. Olá, meus amigos. Olá, amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, Ensinos e Parábolas de Jesus, escrito pelo nosso patrono Caimar Schutt em 1928. É um livro muito interessante que vai nos mostrar de uma forma bem aprofundada o que são essas parábolas, para que serviram, quais os ensinamentos que efetivamente ele nos deixou com essas parábolas. Então nós iniciamos no encontro anterior o preâmbulo e vamos dar continuidade hoje, em que Caimar falava que a verdadeira religião ela desperta altas aspirações, torna-se um liame entre as almas e Deus. Por isso não pode deixar de ter caráter permanente no tempo e fora do tempo, no espaço e fora do espaço. Religião vem do latim religare, aquilo que nos religa à nossa origem, que é Deus. Mas não essa religação que a gente hoje comumente vê, é uma barganha com Deus. Eu vou fazer a promessa de ir até não sei aonde, de andar de joelho, de ponta de dedo, de ponta cabeça, coisas parecidas, para ganhar alguma coisa. Não, isso não existe. Não existe barganha com o mundo espiritual, com Deus. Existe só mérito. E mérito, como Cristo ensinou, amor a Deus e ao próximo. Fora disso, meus amigos, não nos iludamos. Vamos nos religar a Deus através deste caminho. E Caimar continua. Como explicar a permanência da religião nos reinos de Plutão, onde as almas, dissuadidas de toda misericórdia, sem mais esperança de salvação, permanecem no sofrimento mais atroz, em meio a dores e lamentações, choros e gemidos? A religião, na realidade, cuja insígnia é o amor, diz Caimar, demonstra atributos divinos de bondade, misericórdia e sabedoria. Portanto, a religião não pode sancionar as concepções absurdas e ilusórias com que se pretendem apresentá-la àqueles que se adstringem e se voltam aos dogmas de concílios, às resoluções de uma maioria ocasional, cujos, veja só, artigos de fé constituem a antítese da revelação do Sinai. Quer dizer, é contrário a tudo isso que o Cristo realmente falou, da revelação messiânica e da revelação espírita. Exemplificando essas três revelações, exemplificaram os ascendentes da verdade, livre de todas as obliterações humanas, de todas as considerações humanas. Então veja o cuidado que nós temos que tomar quando falamos em religião. É nos religar a Deus, e não aquilo que o indivíduo A da religião A, o indivíduo B da religião B, C, D fala. Temos que usar a lógica, temos que usar a razão e buscar isso com muita segurança. Não simplesmente, vou fazer porque todo mundo faz. Não podemos ser vaquinha de presépio como se usa na gíria, ficar balançando a cabeça. Não. Temos que usar a massa encefálica, temos que pensar. É isso que Caimar está nos chamando para pensarmos. Temos aí três revelações. O Cristo ali no Monte Sinai,
a revelação messiânica e a revelação espírita. Então ele continua, Caibart. De fato, se nos dermos ao trabalho de recorrer à história religiosa dos povos em sua feição primitiva, quer se tratem dos povos do Oriente ou do Ocidente, nos convenceremos de que toda essa gente que com o seu trabalho e sacrifício preparou o mundo atual, o nosso mundo, para que nele se estabelecessem o quê? Grandes empresas e nobres cometimentos. Vivia na religião natural, religião, aliás, revelada em sua forma progressiva, como acontece nos demais ramos do saber humano. É uma religião baseada na imortalidade, revestida de substanciosos fenômenos demonstrativos da sobrevivência. Aquela história, morrer uma só, esperar o julgamento final. Que negócio é esse, gente? É sobrevivência. Continua aqui. Num mundo além do nosso. Daqueles que aqui viveram e que pelo seu trabalho e sentimentos afetivos constituíram famílias, ou ao menos se acharam entrelaçados entre si por vínculos de amizade. E continua. E é esse fato que se vem produzindo permanentemente de geração em geração e tem servido para alimentar nos corações a fé no futuro, a confiança em nossos destinos promissores. Imagine só se fôssemos essencialmente materialistas, como muitos assim o são e querem que todos sejam. O que seria de nós? Morreu, acabou. E aí, como é que fica? Como eu já disse outras vezes, vou repetir. A vida é um berro de boi. Falei, como é um berro de boi? A morte é isso, morreu, acabou, deu berro lá, acabou, não se fala mais. Falei, calma, meu amigo, como é que você está chegando a essa conclusão? Aí enrolou e não saiu do lugar. Falta de compreensão, falta de buscar conhecimento, se aprofundar. Então nós não vamos imaginar que ficar aqui de mãos elevadas pedindo a Deus que caia do céu tudo que nós precisamos. Que não vai cair. Vai cair chuvas, bênçãos de Deus. O resto, meus amigos, é trabalho, é busca, é labor, é uma contínua e constante busca ao conhecimento, às realizações. Como já a literatura espírita já deixou muito claro. Mas é uma repetição a vida, todo dia a mesma coisa, não aguento mais. Você aprendeu alguma coisa? Que o Emmanuel diz o seguinte, que tudo que nós repetimos tem uma finalidade só. Criar o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. E nós não criamos disciplina. Estamos sempre fazendo coisas fora do contexto do universo. Está aí, ó. Paz, amor, harmonia, equilíbrio. O que a gente vê? Só de loucura, assassinatos, guerra. Fora dessa harmonia, fora desse equilíbrio, fora desse amor. Então a religião, como está aqui, no sentido de nos religar a Deus, é fundamental. Precisamos de fato nos religar a Deus. Continua Caibart dizendo o seguinte: excluamos da história todos os fenômenos supranormais e psíquicos. Essas aparições e vozes, esses augúrios, essas manifestações variadas, e a religião desaparecerá, porque toda essa fenomenologia, estando dentro da natureza,
e revelando-se sob o domínio da lei natural, é que dá o caráter divino à religião. Por que que nós falamos? Ah, nossa, viu só o que aconteceu? Apareceu uma pessoa e desapareceu. Isso é uma materialização espiritual. Tem algo de milagre? Não. São fenômenos que a doutrina veio nos ensinar. Veio mostrar que está dentro da normalidade. Mas como nós não conhecemos, e ficamos aqui, nossa, milagre, é coisa do lado de Deus, coisa divina. Por que será que o Cristo disse para nós que conhecerás a verdade e ela vos libertará do quê? Da ignorância que nós encontramos. Veja como é fundamental. Continuando. Sob os influxos desta lei natural se produzem todos os fatos, que são as letras vivas, as cartas escritas pelo dedo de Deus, como todas as outras manifestações da criação divina. Com qual a finalidade? Para que nos instruamos e nos engrandeçamos com as suas lições. Por isso, disse sabiamente o filósofo, a religião não se baseia unicamente na teoria, mas na história, na filosofia, nos fatos. Por que que nós aceitamos o Cristo? Porque ele chegou lá, falou e acabou? Não. Ele exemplificou, conviveu no nosso meio, mostrou que temos que agir daquela forma. Quando agimos daquela forma, nós estamos doando ao universo o quê? Paz, amor, harmonia e equilíbrio. E o universo tem a sua lei, que dá sempre, dá mais do mesmo. Então, quanto mais eu der de amor, mais amor eu receberei. Quanto mais violência eu der, mais violência eu receberei. É um bumerangue, eu jogo, mas ele volta. Eu preciso saber jogar, que eu jogue com a força adequada para que ele volte e eu consiga apanhá-lo. Se eu jogo com muita força, muita violência, ele vem e me acerta na cabeça. O engraçado do mar, né? Tudo que é jogado ele espera. Tudo que joga dentro do mar, ele joga para fora. Engraçado, né? Por que ele faz isso? Para tentar se manter sempre puro, para trazer energias boas. Imagine se ele começa a receber sua porcaria. Ele vai jogar o quê para fora? Continuamos. Os fatos são o tudo da religião, como também da ciência e da filosofia. O que é a ciência sem fatos? Como imaginar conceber a química sem a reação probante dos seus princípios? Sem que houvesse a reação ali, provando que aqueles princípios reagem mesmo? A física, se não tivesse os fenômenos do equilíbrio, da atração e etc. A botânica, sem as plantas. A zoologia, sem os animais. A filosofia, sem o corpo humano. A astronomia, sem as estrelas, os planetas, os asteroides, os cometas, etc. Como seria se não tivesse? Então percebe que é a mesma coisa. A religião, se não tiver o exemplo como nós tivemos do Cristo, como é que nós seguiríamos o Cristo? Só pela palavra? A história está cheia de falsos profetas aí que falaram, alguns os seguiram. E o que é? Cego conduzindo cegos. Não vai a lugar nenhum. Comentários, perguntas, a gente fica à vontade, para a gente debater. Assim também, continua Caimar Schutter, como conceber a religião sem os fatos que lhe servem de apoio, de arrimo?
e que vem demonstrar a existência e sobrevivência da alma, o seu progresso, a sua evolução contínua, os seus grandiosos surtos para a sabedoria do amor? Então, como você vê uma religião que não tenha tudo isso? Uma religião simplesmente para... Não, eu quero separar os bons e os ruins, a direita e a esquerda, e vou dormir eternamente esperando Deus me julgar. Que julgar do quê? Algo que tem, não se sabe quantos bilhões de anos. Imagina-se 10, 12 bilhões hoje a ciência imagina que tem o universo. Mas será que é isso mesmo? E nós vamos viver aqui 80, 100 anos e morreu, acabou, fica esperando o julgamento final. Julgamento do quê? É brincadeira. Dos nossos atos. Dos nossos atos em 80, 100 anos, frente a um universo de, pelo menos que a ciência conhece, cerca de 12 bilhões de anos. Como é que fica, gente? É pensar muito pequeno. É não querer levantar a cabeça, só ficar olhando para o chão. Como eu brinco sempre, Carl Sagan, quando a nave espacial foi lançada no espaço, chegou perto de... A Voyager, a nave Voyager, chegou perto de Urano, Netuno, por ali, e voltou a câmera para a Terra. Cadê a Terra? Um ponto perdido no universo. E nesse ponto, como ele me pergunta, aí estão todos os nossos problemas, estão todas as nossas glórias, estão tudo, e só isso já acabou? O que é isso, frente a esse universo infinitamente interminável? É só isso, é pensar muito pequeno. É pensar muito pequeno, como querem os dominadores aqui na matéria. Por isso, temos que usar a massa encefálica, meus amigos. Não deixar que outras massas a substituam, de jeito nenhum. Mãe, você pode comentar agora? Pois não, vamos lá. Eu vi uma reportagem ontem da NASA. Eles pegaram uma filmagem de 2 estrelas que foram comovidas. Eu vi, coincidentemente. Aquela captação da imagem levou 130 milhões de anos para chegar aqui. Não chegaram naquele lugar que chegou, que eles filmaram bem pequenininho, né? Que é uma onda gravitacional que Einstein já tinha Você previsto. vê que esse mundo de Deus é tão velho, Nossa. é tão distante, Não dá pra... ele dizendo o seguinte, seria 10 trilhões de bilhões, trilhões para chegar na onde aquela estrela estava. Imagina. Com a velocidade da luz. Então, imagina. Imagina quanto nós somos velhos. Quer dizer, eu sou indivíduo. Então, imagine só quanto existe o universo, quanto tempo existe. Quanto tempo? E aqui estão insistindo que é 12 bilhões de anos. A distância disso, gente. Vamos imaginar todos nós aqui, vamos entrar numa nave espacial à velocidade da luz agora, 300 mil quilômetros por segundo. Vamos viajar 1 hora. Chegamos aonde? Lugar nenhum. Um dia, 1 ano, 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos. Estamos andando, chegando aonde? No universo, não tem fim, gente. E aqui nós estamos pensando pequenininho, que eu tenho uma existência, eu vou dormir, aguentar a eternidade. Quando Deus resolver, vai me julgar. Que julgar, gente? Por favor, use a massa encefálica, pense um pouco, use a razão, use a lógica. Não vamos nos entregar a essas ideias assim, simplesmente porque falaram. Que falaram? Prova. Continuando. Vai dizer o seguinte: encarando sob todos os aspectos os fatos chamados supranormais, metafísicos e metapsíquicos, todos eles são outras tantas pedras fundamentais que sustentam o grande edifício que chamamos religião. Sejam quais forem os nomes com que os fatos se apresentem, em suas múltiplas modalidades, não deixam de ser fenômenos, efeitos cuja causa não pode ser outra senão a alma,
princípio inteligente, que já está fartamente provado, atua independentemente do corpo carnal. Eu me lembro de uma filmagem, tinha uma pessoa aí do Espiritismo, acho que faz uns 3 anos, 4 anos, estava sendo filmado assim numa conferência, e de repente ele falou, está ficando longe. Morreu. A alma saiu do corpo. E daí? Morreu o quê? Simplesmente ela foi embora. Quer dizer, tem essa filmagem, é só procurar aí na internet, vocês acham. O que é morrer? Nada. Simplesmente é sair a alma do corpo, o corpo vai para o cemitério, para os bichinhos decompor e a minha vida continua do lado de lá. Simplesmente continua. O cara era do Boa Nova. Isso mesmo. Entrevista também, Isso, falando, ele e o outro. É isso mesmo. De repente ele falou assim, eu estou me apagando. Está indo longe, está ficando tudo longe de tudo. Caiu. Olha, isso é forte, gente. Chega a hora de ir embora, o corpo não é nada, não é nada. Impressionante, isso já foi uns 3 anos, 4 por aí. Continuando. Sejam quais forem os nomes com que os fatos se apresentem, repetindo, em suas múltiplas modalidades, não deixam de ser fenômenos, efeitos cuja causa não pode ser outra senão a alma, o princípio inteligente, como já está fartamente provável, que atua independente do corpo carnal. Lembre-se, o tripé do universo: Deus, Espírito e matéria. Deus criou o Espírito para interagir na matéria, evoluir e voltar para Ele. Então a matéria sem o Espírito é morta, não existe. Ela só tem movimento em função do Espírito, que utiliza do fluido vital e põe movimento na matéria. Continuando. E aí estão os estudos do magnetismo, do hipnotismo, do sonambulismo lúcido, Caibar falando isso em 1928. E nós já tivemos avanços nessas pesquisas, provocados ou espontâneos, que falam bem alto, confirmando aquilo que apenas um vislumbre, que era um vislumbre a nossa inteligência acanhada. O próprio Cristo nos disse: eu volto para o meu Pai e vos mandarei o Consolador. Porque ele não tinha condição de dizer tudo o que ele queria dizer naquele momento. Imagine ele falar sobre isso, alma, sobre o espírito, sobre esse intercâmbio contínuo e constante entre os mundos, lá há 2000 anos atrás. Sem falar isso, nós o assassinamos. Imagine se falasse isso. Mais rapidamente o teríamos sacrificado. Não é verdade? Então, tudo ao seu tempo e à sua hora. Tudo, tudo. Continuando. Cientificamente falando, não há um só fato de caráter inteligente que seja alheio ao domínio do espírito. Não há um fato. Tudo está sob o domínio do espírito. Ou, em outros termos, que não possa ser explicado pelo animismo ou pelo espiritismo. Então, tudo que acontece, o espiritismo explica com tranquilidade. O animismo, quer dizer, ânimo, o próprio espírito se autoexplica também. Mas não são só esses fatos positivos que vêm em apoio da nossa tese, diz Caibar. Também as manifestações inteligentes de qualquer natureza, ainda aquelas que se apresentam como fenômenos mínimos. Por exemplo, a sabedoria precoce das crianças prodígios. Quem são essas crianças prodígios? De repente ela veio aqui, chegou um mago, um mágico, um gênio da lâmpada e deu inteligências para ela?
Não vamos pensar infantilmente, né, meus Conquista, amigos? né? Conquista do espírito. É conquista do espírito. Tudo já vem com o próprio espírito. São todas as conquistas que ele já teve em outras vidas e que agora, nesta encarnação, ele já está pondo tudo em prática. Não que são as crianças excepcionais, são espíritos com evolução maior do que a nossa, por exemplo. Como é o momento agora em que as crianças da nova era já estão aí nascendo. Estão aí para simplesmente corrigir as bobagens que nós estamos fazendo. Nós temos exemplo na música. Na Se música? Chopin, Mozart, começou a tocar piano aos 4 anos. Pô, dá sim. licença. Opa. 4 anos. Isso mesmo. Isso é que vai criança prodígio. Continuando aqui então, meus amigos. Mas não há um só, repetindo, não há um só desses fatos positivos que vem em apoio à nossa tese. Então são as crianças prodígios denunciando a pré-existência do espírito, dão muito o que pensar àqueles que já cogitam do motivo real das coisas e se esforçam por sondar os enigmas da psique. Daí ele continua dizendo o seguinte: se penetrarmos então nesse labirinto das manifestações espíritas, aparições dos mortos, comunicações dos espíritos, como resolver esses eternos problemas, esses enigmas, sem a religião da imortalidade, essa mensageira que nos vem guiar para vermos tudo como em verdade devemos ver, que nos esclarece em todas as suas vozes? E aí o Caibar diz o seguinte: repetimos o conceito do filósofo. Hipóteses não fim, não formulamos hipóteses, pois não se deve fazê-los em matéria de religião. Respingando nesta seara, sem dúvida, a mais profícua de todas aquelas que foram legadas à humanidade, é a de nosso dever aproveitar toda a substância que a mesma contém, para com ela saciar a fome de saber que devora os espíritos, concorrendo para o cumprimento dos seus mais altos deveres. Então, ele vem e diz o seguinte: parece-nos que foi este o escopo de Jesus, o expoente máximo da verdade, o espírito mais elevado que já esteve encarnado no nosso planeta. Em todos os seus trabalhos, durante toda a sua vida, sem descanso, o seu ideal foi demonstrar a existência do espírito e sua sobrevivência à desagregação corpórea, a vulga morte. Não será o Sermão do Monte uma consequência da vida do além? Da vida do além? Se a concepção da moral mais pura que os homens receberam nessa magistral peça oratória estivesse circunscrita ao espaço que vai do berço ao túmulo, ou se restringisse às alternativas de mundo, purgatório, inferno e paraíso, todas as palavras do Cristo seriam vãs, passariam como a flor da erva, como o vento que ruge e cessa. Então não teria sentido tudo isso que ele ensinou para nós, se fosse só para isso. Vim aqui, ou então vamos lá dormir, ou nós vamos para o purgatório, ou vamos para o paraíso, ou vamos para o inferno. Que história é essa? Fomos criados todos simples e literalmente ignorantes, sem sabedoria nenhuma, para que aqui descêssemos matéria, interagíssemos no mineral, no vegetal, no animal, no nominal, no angelical, no arcangelical, para um dia retornar a Deus, espíritos elevadíssimos. Como eu brinco sempre, para ver anjo tocar harpa, isso não existe. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. O universo é trabalho contínuo e constante.
Olá, Júlia, como vai? Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Jesus, o pai não cessa de trabalhar. O próprio Por exemplo, Cristo segundo. diz, o Pai não cessa de trabalhar. Por que nós ficaríamos dormindo na eternidade? Com certeza. Ele não veio dar o exemplo? Ele não é o nosso modelo e guia? Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Então nós vamos encerrar aqui hoje. Agradeço a todos, saúde e paz, e vamos nos preparar para a nossa nova expositora aí, a Júlia Lezu, que já chegou. Vamos preparar para ela. Tá? Muito obrigado a todos.